A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência. Não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua, e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida, de onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para a sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida. Tudo na natureza é cíclico. A chuva se precipita das nuvens porque antes o sol evaporou a água dos rios, lagos, mares, elevando-a ao céu. A semente guarnecida na terra morre para que a vida da árvore possa florescer. Mesmo o sol, nossa estrela amarela, um dia vai se apagar e então se tornar parte de uma nebulosa, berço de novas estrelas. As estações do ano são ciclos de vida curiosamente comparáveis aos da vida humana. A primavera é como a infância florida, cheia de magias. O verão é quando a juventude ardorosa sente que pode mudar o mundo. No outono, caem as folhas da ilusão. E o inverno anuncia o fim de um ciclo e início de outro. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, dizia crer numa outra estação. É a que depois do inverno desta vida acolhe todos os seres e da qual retornaremos para uma nova primavera. A vida humana é ínfima diante do universo conhecido, que pode ter de 13 a 15 bilhões de anos. Comparada ao calendário do cosmos, ela dura apenas alguns milésimos de segundos. É muito pouco. No entanto, a vida do espírito se estende para além do é como uma página do grande livro da vida. Nada se perde, tudo evolui. Então, boa noite a todos e bem-vindos à nossa casa, à nossa causa. Quantos
quantas carinhas, né, novas aqui, retornando, passando. E é com muita alegria, com muita satisfação. É um prazer imenso estarmos aqui. A vocês, internautas, que estão aí ligadinhos em nós, entrando, né, no ar, é sob a responsabilidade da União Espírita que estamos aqui realizando as nossas tarefas. Então vamos todos acalmar a nossa alma, acalmar os nossos pensamentos e buscar nesse instante a figura do Mestre Jesus, sintonizarmos aqui e agora, pedindo a proteção, o amparo, o discernimento, e que esse momento, esse estudo da noite de hoje, possa vir de encontro com as nossas dúvidas, os nossos anseios, e nós te pedimos que floresça em nós essa capacidade de entender, de compreender melhor os ensinamentos de Jesus. E é em teu nome, sob a proteção dos espíritos benfeitores, que iniciamos a nossa tarefa da noite de hoje. Sê conosco, Pai, agora e sempre. Que assim seja. Eu vou ler uma página do livro Jesus no Lar. É o capítulo 5, o servo inconstante. À frente de todos os presentes, o mestre falou com muita simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário, com vistas a fim de que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato de viver entre os anjos do céu, que demonstrava acentuada tendência pela escultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre, em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se, desse modo, para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou também, sem delongas, asseverando que se não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário, especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho, sob as ordens de experimentado escultor, de ornamentações em arcos festivos. Mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe, por demais, violento e irritadiço.
Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia, invariavelmente, que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e perguntou: Amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito, e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina, que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante, e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu: Quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plana benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento. Porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Então fica essa mensagem do servo inconstante, para que a gente possa refletir, né? Que tipo de servo nós somos? Aquele que começa uma tarefa e não, aqui não dá, procura outra tarefa e aqui não dá, ali não vai. E simplesmente a gente assumindo, realizando e passando pelos desafios, é que a gente consegue, né, saltar, sobrepor essas tarefas. E é saltando essas tarefas, realizando essas tarefas, por mais árduas que sejam, mas elas não são árduas, porque ninguém carrega mais do que a gente consegue carregar nos nossos ombros. Ninguém recebe um convite além do que ele é capaz de realizar.
Então a gente fica nessa inconstância, né? Querendo o reino dos céus, mas a gente pode começar esse reino dos céus aqui mesmo, na terra, realizando as tarefas, talvez pequenas, mas é o que a gente consegue realizar. As pequenas, grandes tarefas. Quando a gente realiza as pequenas, nós vamos ganhando força, nós vamos ganhando autonomia, confiança, para que aos poucos a gente vai desenvolvendo as grandes tarefas, né? Então fica essa mensagem da noite, e quem vai falar mais para nós de como a gente vai conseguir realizar essas pequenas, as grandes tarefas, que só numa passagem aqui não dá tempo, né? Que a gente não precisa ficar olhando com um olhão grande a vida, a tarefa, o desenvolvimento do outro, porque esse é o final de todos nós, de sermos pessoas do bem. Então, para que a gente possa ter esse esclarecimento, essa certeza da vida após a vida, o Cláudio vai falar um pouco para nós da reencarnação. Então, está com você agora. Obrigado, Soraya. Senhoras, senhores, uma boa noite. Oi? Falha técnica. Pegar o outro. Uma boa noite a todos. Com certeza, é com muita alegria que nós podemos versar um pouquinho sobre essa doutrina extraordinária que nos esclarece, que nos acalenta, principalmente nessa hora tão escola pela qual todos nós passamos. Tenhamos certeza de que essa reencarnação em que nós estamos nesse momento é uma das mais frutíferas, é uma das mais importantes da nossa caminhada evolutiva. Agora temos sim que aproveitar, ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir a que se referiu Jesus, de uma hora em que ele falava de forma simbólica, através de uma pequena charada, mas que trazia um profundo ensinamento quando fala isso. E nós, ao reencarnarmos nessa oportunidade, estivemos sabendo de tudo isso antes. Então, para nós podermos aproveitar esse momento o melhor possível, nós vamos fazer uma pequena caminhada na saga evolutiva, para compreendermos o porquê de estarmos aqui nesse momento, auferindo a possibilidade de aprender muito mais do que talvez em todas as reencarnações pelas quais nós já passamos. Nós precisamos compreender que somos seres espirituais passando por uma experiência material. É do entendimento de todos isso? Alguém aqui discorda que nós estamos aqui de passagem? Principalmente aqueles que estamos depois dos 50, que vimos a vida passar assim, ó, a vida não, esse pedaço da existência, passar assim como um triz, e que podemos olhar para trás e dizer assim: ontem eu tinha 25 anos. E agora eu tenho 60, eu tenho 70, eu tenho 80. Quando a gente está nos 18, nos 15, não vê a hora de chegar à maioridade para a nossa liberdade maior. E depois parece que quando nós chegamos na maioridade, que é lá em cima da ladeira, parece que é ladeira abaixo os próximos anos.
E a gente só se dá conta disso lá na frente. Então, isso aí eu expliquei, relembrei, para que a gente perceba o tanto que é fugaz, o tanto que é passageira essa hora em que estamos reencarnados no planeta. Para compreendermos com mais legitimidade ainda de que nós somos seres espirituais passando por uma experiência material. Qual é o objetivo da nossa caminhada? Estou falando aqui enquanto espírito, porque somos seres espirituais. Qual é o objetivo da nossa caminhada? Por que será que Deus nos criou? Para que objetivo criar esse turbilhão de seres pelo universo afora, com humanidades multiplicadas aos trilhões por todo esse universo, porque a Terra é só um pontinho imperceptível na nossa galáxia. Quem dirá no universo que conhecemos, porque conhecemos muito pouco ainda da vastidão do universo, da grande construção do Pai, da grande criação do Pai, que nos criou para povoarmos essa criação. Qual é o objetivo de tudo isso? Quando nos damos conta do tanto quanto somos pequeninos em relação a tudo isso, parece que não temos valor algum, mas nos enganamos. Apesar dessa imensa criação, vou dar aqui só um exemplo para vocês, logo que foi colocado em órbita o telescópio Hubble, eles tinham os parâmetros de pesquisa. E em um determinado momento, alguém desejou colocar em uma resolução o quanto mais longe possível, porém 1 centímetro por 2 de tela, e na distância que pudesse alcançar a possibilidade daquele telescópio. E deixaram ali filmando, fotografando, e foram embora. E no outro dia, ao chegarem, ficaram pasmos, que quando aumentaram as imagens das fotos, eles viram que naqueles 2 centímetros por 1, em uma distância que jamais se tinha sonhado, existiam naquele pedacinho centenas de galáxias, não é de planetas, não é de estrelas, centenas de galáxias num pontinho. Então, por aí vocês têm uma ideia do tamanho desse universo. Uma das estrelas conhecidas pelo homem através dessa tecnologia que temos hoje, ela é tão grande que o seu diâmetro é na ordem de 2 bilhões de quilômetros, a cão maior. Um avião a jato, na velocidade de cruzeiro, Osemar, diga aí para mim, 900 e tantos quilômetros por hora, por aí, está aí o piloto dizendo, não estou mentindo. Um avião é essa velocidade de 900, em torno de 900 e alguma coisa por hora, para dar uma volta nessa estrela, levaria 1.100 anos. Será que é grande essa estrela? A que nós conhecemos através da nossa tecnologia, ainda um tanto arcaica, ainda medíocre diante do tanto que nós vamos evoluir e descobrir desse universo. Coloquei isso para trazer em pauta, como a Soraya anunciou, a doutrina da reencarnação.
A partir de que, então, aceitamos que somos seres espirituais passando por uma experiência material, nós precisamos dizer para que Deus criou esse espírito, ou esses incomensuráveis. Não temos uma numeração própria para falar do tanto quanto existem de espíritos pelo universo que conhecemos. São da ordem dos ons, não sei se é trilhões, fastilhões, vamos dizer fastilhões, para falar figuradamente. A partir da condição do estado humano em que esse espírito se autoconhece, se autodomina, tem o livre-arbítrio para decidir sobre o que quer, sobre o que não quer, quer dizer, nós já saímos da condição do instinto pleno, que vimos lá, da condição animal, evoluímos para a condição hominal, e agora? Para que nós estamos vivendo? Para onde nós estamos indo? Quais as condições que são as regras para esse caminhar? Que, se entendemos que somos seres espirituais vivendo por aqui, entendemos então que somos eternos. O que quer dizer eterno? É difícil compreender o que é eterno, porque ainda temos uma limitação muito grande para entender esse algo do infinito, do eterno. Como compreender alguma coisa que não terá fim? É muito difícil, mas nós temos uma ideia mais ou menos figurada de que então seguiremos, e nessa caminhada está íncito o objetivo da criação, ou seja, nos aperfeiçoarmos dia após dia, reencarnação após reencarnação. A questão do Livro dos Espíritos, no capítulo 4 do primeiro livro, indaga-se se a criatura, ou se o espírito, não atingiu a perfeição naquela reencarnação, como será a continuação do seu aperfeiçoamento? E os espíritos são taxativos em dizer, submetendo-se a uma nova reencarnação. Mas como isso? Nós temos 3 linhas de pensamento. O pensamento, ou a doutrina determinista, a doutrina panteísta e a doutrina reencarnacionista. Vamos explicar cada uma para que vocês possam entender a lógica da doutrina que nós defendemos, que é a reencarnacionista. A determinista é aquela que em um indivíduo morrendo, o corpo, porque ela é espiritualista também. Toda a doutrina espiritualista é aquela que acredita que não tem solução à vida, mesmo com a morte do corpo. Então a doutrina determinista, ela é espiritualista, ou seja, o ser continua vivendo depois do seu desencarne, no linguajar espírita. Essa doutrina advoga que, a partir da nossa morte do corpo, nessa vida, que seria a única oportunidade de estarmos aqui aprendendo, crescendo, evoluindo, única oportunidade. A partir desse momento do nosso desencarne, nós teremos um direcionamento para um lado ou para o outro. Ou nós iremos para os infernos eternos, é advogado nesse sentido, ou nós vamos para um céu maravilhoso. Aí, alguém que queria dar uma colher de chá, diante talvez de outros interesses, disse, não, mas aqueles que pecaram mais ou menos, vamos dar uma chance, vamos inventar o purgatório. Criou-se o purgatório para ser uma repescagem, ou uma recuperação na escola, né, Fran? O aluno que não estudou muito
Chega no final do ano, ele tem a oportunidade de uma recuperação. A Fran chega e diz: olha, se você fizer um trabalho e me ganhar uma nota X nesse trabalho, ainda não te rodo, ainda não te reprovo. E assim acontece mais ou menos, figuradamente, comparando com a vida espiritual. Então esse indivíduo ainda pode ter uma repescagem, dando um passeio pelo umbral, onde não é o Gena, onde não é o inferno dos caldeirões e dos demônios, mas é um lugar muito difícil de viver, muito ruim ainda, e que por algum tempo aquele indivíduo vai purgar os seus pecados e depois ascender ao céu. Então, aí está a tese da doutrina determinista. Quer dizer, ou ele vai para um lado, ou ele vai para o outro. Deixando a sua vida aqui na carne, o indivíduo ou vai para os infernos eternamente, é importante que você lembre isso, ou vai para o céu eternamente. A segunda seria a doutrina panteísta. Ela nos traz a tese de que nós fazemos parte de um todo universal. Ou seja, nós não temos uma identidade definida após a nossa morte, a nossa desencarnação. Ou seja, quando o corpo morre, ainda continua sobrevivendo. Então é a doutrina espiritualista também. Porém, nós perdemos a nossa identidade. Nós voltamos para o todo universal e que não tem a razão de ser, então, de nós continuarmos vivendo como Cláudio, como Tiago, como Soraya, como Marcelo. E aí fica o questionamento para as nossas gerações contemporâneas sobre essas doutrinas. Aqueles que temos um pouquinho aguçada a nossa inteligência, parece que não aceitamos muito bem isso. Parece que não está de acordo aos propósitos, aos objetivos de conquistas, de esforços, de luta. Poxa vida, vamos para a primeira. Deus, o temo-lo como a suprema justiça e bondade. Deus tem que ser bom. E ele não tem que ser só bom. Ele tem que ser infinitamente bom. Porque se ele não for o total de uma qualidade, ele não pode ser Deus. Então Deus tem que ser infinitamente bom. Agora vamos trazer ele na condição de nosso Pai. E Jesus falou muitas vezes que o nosso Pai é amoroso, que o nosso Pai nos ama. E aqui na terra não é assim? O pai não ama o filho? Às vezes precisa dar uns cascudos, às vezes precisa dar um corretivo, mas ele ama aquele filho. Aquela mãe não ama ternamente aquele filho? Puxa, mas aquele filho é atrapalhado, mas ela ama. Puxa, mas aquele filho é um criminoso, mas ela ama aquele filho. Aquele pai ama aquele filho atrapalhado, aquele filho que se equivocou, aquele filho que num momento qualquer se deixou levar pelas más companhias, pelas tendências à sua volta e se atrapalhou profundamente. Pode toda a sociedade estar julgando, criticando e até querendo o mal, até odiando aquele indivíduo, mas o pai e a mãe estão ali esperando que ele seja salvo. Outro dia nós tivemos um caso tão interessante que chocou, que sensibilizou o Brasil inteiro, e às vezes que a gente viu aquela mãe falando na TV sobre aquele rapaz tão atrapalhado, o nosso companheiro Lázaro.
Aquela mãe demonstrava que ela esperava que o pior não acontecesse para ele, porque estava no fundo do coração dela aquele sentimento de mãe, de amor, e ela queria o bem do filho, por mais que ele estivesse num momento tão ruim da sua caminhada, ela não queria o mal dele, ela queria o bem dele. Agora, quanto mais o Pai Celestial, esse Deus que nós ainda não o compreendemos, ou compreenderemos um dia, ainda não o compreendemos, mas Jesus veio e facilitou essa ligação, essa sintonia, de uma forma um pouco mais básica, e diz: Deus é Pai, e se esse Pai existe na infinitude da bondade, do amor pelos seus filhos, Ele é justo, e Ele não quer que se perca nenhum dos seus filhos. Nós sempre advogamos aqui que cada um de nós é um projeto de Deus vitorioso. Se ainda não estamos vitoriosos, é porque não chegou o momento ainda, como a semente, que é aquela castanheira maravilhosa de 45 metros, frondosa, deixando cair em dezembro centenas, se não milhares de ouriços de castanha, estava dentro de uma semente, e que uma criança não tem esse entendimento. Se você colocar para uma criança e dizer: olha, está vendo essa semente de castanha aqui? Você está vendo aquela árvore majestosa ali? Está aqui dentro. E a criança diz: como? Como pode ser isso? Então essa é a nossa condição, de crianças espirituais ainda com dificuldades de entender muita coisa, e uma delas é a essência de Deus. Mas nós podemos entendê-lo na condição de que Ele tem que ser bom e justo. Agora, se nós somos eternos, vamos linkar as coisas. Se nós somos eternos, a nossa vida na terra, se ela é uma só, é para muitos, poucos, talvez de um século. Para muitos, poucos. E um século diante da eternidade não é nada. É um segundo na eternidade, se é que podemos ainda até dizer isso, porque é uma coisa infinitamente pequena diante dessa eternidade. Tentem imaginar um tempo que não vai terminar nunca. Só para figurar para vocês aqui, alguém teve a felicidade de fazer uma comparação de toda a história da Terra colocada em um dia, ou seja, em 24 horas. Toda a história da Terra, desde a sua aglutinação no espaço até o momento em que estamos hoje. Colocou-se toda essa história, todos esses acontecimentos, os milhões de anos que vagaram por aqui os dinossauros, a era do ferro, do bronze, o início dos neandertais, o início da raça humana. Quanto tempo isso? 4 bilhões e poucos, 4 bilhões e 500 milhões de anos, e algumas frações aí, colocado em um dia, do momento em que o homem surgiu na terra, tendo essa condição de livre-arbítrio, de entendimento de si mesmo, das conquistas mais básicas, do descobrimento do fogo, da invenção da roda, do início da agricultura, do início, através da idade do ferro, do bronze, das ferramentas, das armas, enfim, toda a saga do homem, que são milhares de anos, para se ter uma ideia.
dentro desse contexto de a história da Terra estar em um dia, todos esses milhares de anos em que a humanidade existe enquanto condição, homem inteligente, está nos últimos 2 segundos do último minuto das 24 horas. 23 horas, 59 minutos, 58 segundos. Aí surgiu o homem. Para dar uma dimensão, e linkar agora a respeito da justiça de Deus. Quer dizer, 100 anos não é nada. Nada, absolutamente nada. É alguma coisa, porque nós vivemos isso. Mas para comparação à eternidade. Como Deus, bom, inteligente, justo, colocaria esse nada de tempo responsável por julgar cada um de nós pela eternidade. Vocês conseguiram pegar? Tem sentido? Deus chegar e disse assim: olha, você que esteve lá na terra por 100 anos atrapalhados, não foi um bom marido, não foi um bom filho, não foi um bom pai, que seja, roubou, de repente você foi um assassino e tal, pela eternidade você vai peregrinar pelos quintos dos infernos, sofrendo sob o fogo do Gênero. Tem sentido isso? Não pode ter sentido. Não pode ter sentido. Principalmente quando nós vemos as condições mais adversas acontecendo à nossa volta. O Tiago nasceu em um lugar saudável, de uma família estruturada, de uma família religiosa, num lugar razoavelmente pacificado. Já o nosso irmão Zezinho nasceu lá no Morro do Alemão, onde, por mais que a mãe dele esteja se esforçando para conduzir ele para o bem, à volta da casa dele tem trocentos companheiros completamente atrapalhados, e que não vê a hora do Joãozinho ter a mínima idade para fazer dele um aviãozinho, puxar droga para cá, para lá, incentivar ele às coisas erradas. Como Deus é sacana de privilegiar o Tiago e o Joãozinho lá da favela, estar sob a influência nefasta, em uma condição completamente hostil ao seu aprendizado do bem, e ele terá grandes possibilidades, não necessariamente, mas grandes possibilidades de se atrabalhar, e aí ele será julgado, essa reencarnação, ou essa encarnação, ou essa vida, porque a doutrina determinista diz que nós só temos essa vida. Ele será julgado para que permaneça no inferno pela eternidade. Não tem sentido. O mínimo de bom senso nos diz que não pode ser assim. Não pode ser assim. E outras nuances tantas, quando nós vemos a diferenciação das possibilidades, da saúde. Por que que eu tenho que nascer saudável e o meu vizinho tem que nascer um aleijão, tem que nascer com uma doença crônica, tem que nascer com uma deformidade, cego? Olha que coisa terrível a cegueira. Outro dia me acometi de alguma coisa lá em São Paulo e vim quase cego para a redenção. Que coisa ruim! A gente está meio cego. Eu estava enxergando com um olho só. E ainda vim dirigindo de Goiânia aqui o carro do Rosemar. Aí dei um presente para ele. Chegando em Conceição do Araguaia, arrebentei uma roda. Aí dizer, não, agora realmente eu estava bem cego. Então, moçada, não tem sentido. Esse Deus bom não é esse Deus que estão falando por aí, não. Esse Deus bom tem que agir de outra forma. Tem que ter outra linha de raciocínio. Tem que ter outro comando. Outra regra para que tudo isso se estabeleça, porque não pode ser assim.
A doutrina panteísta, então, nos diz que nós voltamos para um todo, perdemos a nossa identidade, e o que valeu a nossa saga, a nossa luta? O que valeu o nosso esforço? Por que dizem para mim que eu tenho que ser bom? Que ser bom, eu vou gozar a vida, eu vou aproveitar, que se dane o outro, quem pode mais chora menos. Seria essa a lógica da nossa vida, porque não importa. É quase como o materialismo, e ainda eu nem falei do materialismo, a quarta vertente, que parece que a nossa sociedade, principalmente a ocidental, está cada dia mais acreditando na extensão do espiritual. E o materialismo é aquele que acha que morreu, acabou tudo e pronto, não existe, não vai para lugar nenhum, não vai para o céu, não vai para o inferno, não vai para o todo universal, não vai para lugar nenhum. Não tem sentido. Não existia razão para nós estarmos aqui. Mas esse panteísmo também nos remete a uma reflexão muito profunda e lógica, que diz que não pode ser assim. Perderia todo o sentido do nosso esforço. Por que eu vou ser bom? Me esforçar? Se não tem valor nenhum isso. Por que a própria espiritualidade, por que Deus, por que vem Jesus dizer, ó, sejam bons, perdoem, sejam pacientes? Lá no sermão profético, bem-aventurados os pacíficos, porque darão a terra. Eu vou ser pacífico o quê? Eu quero mais é para mim. Tem sentido? Não tem sentido. Tem que ter alguma coisa acima de tudo isso, que seja mais importante, que nos felicite de verdade. E a doutrina reencarnacionista é a tese lógica, é a tese que diz que, lembrando a primeira fala nossa, que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência material, quer dizer, nós não somos daqui, nós estamos por aqui. E enquanto estamos aqui, reencarnados, nós estamos, digamos assim, assumindo uma personagem para aquele contexto de coisas e de relações necessárias àquele momento. Eu lembro, nos meus tempos de escola, onde nós tínhamos o dia de aula de matemática, o dia de aula de português, o dia de aula de ciências. Era cada dia uma matéria dada pela professora, era a mesma professora, era o primário antigamente. A professora dava todas as matérias, era do primeiro ao quarto ano, e era uma maravilha. A gente, quando saía da escola, chorava igual, de saudade da professora, né? Então, a gente pegava muito, tinha um apego muito grande por aquela criatura que começa a formar aquele indivíduo para um caráter legal, para um bom homem, para uma boa mulher, e aquilo fixava muito na nossa psique. E então, a reencarnação, figuradamente colocando, é mais ou menos assim. Nós temos um dia para aprender, ou para viver um determinado número de situações e de coisas com determinadas pessoas. Porque a nossa família espiritual é muito grande. Então, nem sempre a gente pode estar com todos ao mesmo tempo. Então, a gente vai selecionando aquelas pendências maiores, aqueles atrapalhos maiores, e vamos chegando e dizendo, fulano, vem cá, Beltrano, vem cá, vamos fazer um projetinho agora? Nós precisamos acabar com essa teima, nós precisamos acabar com essa rixa, nós precisamos crescer juntos, apesar que eu te prejudiquei, você me prejudicou, mas foi lá naquela ordem das coisas materiais, e aquilo é só transitório. A nossa vida é essa vida incomensurável de felicitações espirituais, e que Deus colocou então esse vasto universo para que nós o povoemos cada dia mais felizes. Então a reencarnação, como colocou a pergunta 166 aqui do Livro dos Espíritos, o que acontece com esse indivíduo que nenhuma reencarnação não atingiu a perfeição que se desejava? Retorna
em uma nova reencarnação, como uma nova oportunidade de aula, como um novo dia de escola, onde eu posso estar aqui agora, na personificação do Cláudio, mas eu não sou o Cláudio, eu sou o Espírito que agora está denominado como Cláudio, que ontem foi José, que anteontem foi o Chico, que amanhã seja Manuel, e assim por diante. Porém, esses dias de escola, essas aulas, uma após a outra, que nos dão todo esse arcabouço de sustentação para que possamos crescer, nos tornarmos mais éticos, nos tornarmos melhores, estarmos mais belos, mais saudáveis e mais felicitados. Eu não gosto muito da palavra felicidade, porque ela dá um quê de alguma coisa terminada. E como nós somos espíritos perfectíveis, ou seja, vamos evoluir ininterruptamente, quer dizer, todos os dias nós vamos nos tornar mais felizes. Todos os dias nós vamos colocar um tijolinho na construção do castelo dos nossos sonhos futuros. Ah, mas tem alguns de nós que praticamente perdemos aquele dia de escola, que jogamos fora aquela oportunidade de aprender. E aí? Deus é Pai. Deus é Pai. Então ele diz: meu filho, você tem outra oportunidade. Puxa, mas eu vou ficar triste porque aqueles que eu amo já se adiantaram. E aí está a expiação. E daí eu rever a tarefa, eu recapitular a matéria, é muito pior do que quando eu a conheci pela primeira vez, e gostei dela, e me dediquei, e segui à frente. Aqueles que reprovaram, hoje não reprova mais. Aqueles que reprovaram, e eu fui um deles, reprovei do 2º para o 3º ano, eu estudava fui para um colégio interno, no interior de Santa Catarina, e aí, quando eu voltei para a cidade, aí era a escola forte, e o Claudinho não deu conta, os primeiros meses, a professora chegou e disse: tchau, tchau, volta para o 2º ano, vai repetir o 2º ano, porque senão aqui você não pode ficar. E lá vou eu, repetir o 2º ano escolar, e quando eu vim para o 3º, quando não era o 1º, eu era o 2º da classe. Aí eu tomei vergonha, e fui estudar bastante. Mas, é a oportunidade que Deus nos dá. Aquela refrega, que talvez não foi por minha culpa, mas, vamos dizer assim, que envolveu uma necessidade, foi muito importante, porque o problema nosso não é o equívoco, não é o erro, é a permanência nele. Então Deus coloca então como auxílio a todos nós inúmeros benfeitores, reencarnados e espirituais. Está aqui o Neio Lúcio. Quem não leu Jesus no Lar, é um livro, através do Chico Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio, de extraordinária profundidade, de uma lição muito bonita. Quem não leu, leia, por favor. São histórias extraordinárias, que fala da justiça, que fala da reencarnação, que fala das oportunidades, tantas que nós temos de cada dia crescer um pouquinho, evoluirmos, melhorarmos. Hoje está tão difícil. Por quê? Porque é necessário esse momento, essa refrega, essa pandemia pela qual nós estamos passando, que envolve todo o planeta, na verdade é uma grande lição planetária, para que o homem, talvez mais do que nunca, possa refletir que ele não é daqui. Porque nós estamos vivendo como se a nossa vida material fosse eterna. E ela não é eterna, ela é só um dia de escola, ela é só uma oportunidade de a gente perder mais uma lição e incorporar ao nosso cabedal de possibilidades de crescimento. Então, essa hora veio para dizer: moçada, te acalme aí, são importantes as lides, as relações,
o esforço nosso pelo comércio, pela indústria, enfim, pela economia, é muito importante, porque através de tudo isso, na verdade, é que consiste e acontece o grande relacionamento das coisas, onde nós vamos trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa tolerância, o nosso perdão, a nossa compreensão com relação às coisas e às pessoas. Então, na verdade, é mais um dia de escola muito promissor, muito frutificador, se soubermos aproveitar. Lembrando, como eu falei no início, bem-aventurados aqueles que têm os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Então, a reencarnação é a grande demonstração da justiça de Deus em prol de cada um de nós que estamos aí, atrapalhados ainda, mas somos o melhor do que já fomos. Para trás, para os outros dias de escola, lá atrás, nós não tínhamos inúmeras lições que temos hoje. Então hoje nós somos o melhor, no intelecto, na moral, na espiritualidade, o melhor do que jamais fomos. Então também temos que nos valorizar com isso, e compreender essa hora em que o Evangelho está lá no sermão profético, quando Cristo diz, estava Pedro, estavam os outros apóstolos, no monte, e aí os apóstolos olharam o templo, já era o segundo templo de Salomão reconstruído, eles olharam e se maravilharam com aquelas pedras, e Pedro disse para Jesus, mas que pedras, Senhor? E Jesus, profeticamente, já sabendo que poderia e que iria acontecer, disse, pois em verdade te digo, Pedro, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí, eles ficaram um tanto confusos, né? Achando que aquilo era só uma metáfora, e perguntaram ainda, mas quando isso acontecerá? E daí, depois que ele falou isso, ele dissertou uma série que se intitulou, nós o temos no Evangelho, como sermão profético. E eles perguntaram, quando acontecerão tais coisas que nos remeteriam ao entendimento do final do mundo, que até pouco tempo atrás nós achávamos assim, né? 1999, quem estiver vivo vai ver o final do mundo. Em 2012 os astecas, os maias, disseram que vai acabar o planeta. Vai acabar. Eu lembro de uma colaboradora minha, nossa, né, Rosemar? Na nossa empresa, nos anos 1990 alguma coisa, que muito querida, muito eficiente, por sinal, e que ela tinha uma síndrome que precisava casar urgente, porque ela não queria morrer sem casar. E aí, se apressou, perto dos anos 99, se apressou em casar. E aí, não se apressando é difícil, se apressando, não tenha dúvida que a possibilidade de dar errado é muito grande, né? Enrolando já está difícil, se não... E a companheira, o primeiro que pintou, ela pimba, casou, e já começou a ter filhos, queria ter filhos antes de 1999. E aí ela passou o ano de 1999, o 2000, 2001, aí um dia eu encontrei ela e disse, fulana, e aí? Pá, se eu soubesse né, acabar o mundo, eu não tinha casado. Disse, pois é, assim muitas pessoas se arvoraram que o mundo ia acabar e fizeram besteira, jogaram fora valores, alguns adoeceram, olha, não teve alguns até que desencarnar do coração. Mas então, quando Jesus colocou esse sermão, os apóstolos se assustaram com aquilo, né? Mas não era para aquela época que Jesus estava falando, era para essa época que nós estamos vivendo. E essa época que nós estamos vivendo, não quero dizer também que são só estes dias, não. O planeta migrará, ou está migrando, para esse estágio de terceiro milênio, ou seja, do mundo de regeneração, ao longo desse milênio. O nosso mundo,
já foi um mundo primitivo. Lá no tempo das cavernas, quando nós só pensávamos em caçar, procriar e se proteger, né? Depois nós passamos para esse estágio de mundo de provas e de expiações, e que estamos há alguns milhares de anos nessa condição. E agora estamos entrando, iniciando, e que dentro de alguns séculos, poucos séculos, tomara, estaremos vigentes no mundo de regeneração. Que, como diz no Evangelho, é como se fosse um descanso após a tempestade. É como se fosse um refrigério depois de muitas lutas, de muito sacrifício, porque esse estágio que nós estamos passando, em decorrência da nossa condição espiritual ainda um tanto acanhada, é brabo, mas é a nossa necessidade. Depois de alguns milhares de anos, olha só, estaremos peregrinando para os mundos felizes. E depois, não sei daqui a quantos milhões de anos, estaremos estagiando com certeza nos mundos ditosos. Olha que coisa extraordinária, quer dizer, Deus coloca essa caminhada para todos, indistintamente. O Cristo disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então é a doutrina reencarnacionista, é a tese da reencarnação que nos dá senso de justiça, que nos dá esperança e consolo para que possamos verdadeiramente caminhar sem desfalecer um dia após o outro, um dia de escola após o outro, uma reencarnação após a outra. Que fica aqui com vocês essa pequena reflexão, para que a gente possa realmente entender o objetivo da nossa caminhada e o que realmente nos espera, que é só o bom, que é só o belo, que são só felicitações. Agora precisamos fazer a nossa parte, que Deus faz a parte dele. Buscai e achareis. Com certeza Deus vai nos revelar cada dia mais a forma mais rápida de caminharmos para essa felicidade que tanto sonhamos. Uma boa noite e muito obrigado. Eu devolvo para a Soraya, que vai encerrar. Então vamos finalizando esse momento. Cada um que está com a sua garrafa com água, nós vamos pedir para que seja fluidificada. E você também que está aí na sua casa, nos ouvindo, assistindo, pegue também o seu copo com água, a sua garrafa com água, que nós vamos pedir um paz coletivo e agradecendo por esse momento ímpar do nosso dia, onde tanto aprendizado, essa consciência de que somos realmente esses espíritos imortais nessa experiência material. Mas dentro dessa dificuldade ainda, Pai, de compreender, nós queremos te pedir, em cada momento nós que fraquejamos, que estamos entristecidos, melancólicos, mas é na certeza, é o que nos anima, é ter essa consciência de que algo muito melhor nos espera. Então, trabalhe em nós a ansiedade, para que a gente possa viver um dia após o outro, a gente possa ter calma, confiança e entender que a eternidade está a nosso favor. Muito obrigada por estarmos aqui. Te pedimos as bênçãos por todos que aqui encontramos, para você que está aí na sua casa, nos assistindo, que Jesus possa abençoar o seu lar
que possa proteger, direcionar os seus pensamentos, conduzindo sempre nesse caminho que nos coloca mais próximo de Ti, Pai. E que a equipe de benfeitores espirituais possa fluidificar a nossa água, a minha, a sua aí no seu lar. Que possa depositar ali fluidos salutares, que a hora que você for fazer o uso possa ser beneficiado com a saúde, com bom ânimo, com a confiança, com a esperança, e de que o nosso próximo possa sentir a Tua presença em nós, através da nossa fala, do nosso amor, através das nossas mãos, da nossa postura, que possa sentir a Tua presença. E é com essa certeza de que está junto de nós que nós começamos. E é com essa certeza que vamos finalizar esse nosso encontro te pedindo que nos acompanhe, que fique junto de nós, que nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. E um final de semana em paz para todos nós e com as bênçãos de Deus. Muito obrigada. Até quinta-feira. Tudo na natureza é cíclico. A chuva se precipita das nuvens porque antes o sol evaporou a água dos rios, lagos, mares, elevando-a ao céu. A semente guarnecida na terra morre para que a vida da árvore possa florescer. Mesmo o sol, nossa estrela amarela, um dia vai se apagar e então se tornar parte de uma nebulosa, berço de novas estrelas. As estações do ano são ciclos de vida curiosamente comparáveis aos da vida humana. A primavera é como a infância florida, cheia de magias. O verão é quando a juventude ardorosa sente que pode mudar o mundo. No outono, caem as folhas da ilusão. E o inverno anuncia o fim de um ciclo e início de outro. Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, dizia crer numa outra estação. É a que depois do inverno desta vida acolhe todos os seres e da qual retornaremos para uma nova primavera. A vida humana é ínfima diante do universo conhecido, que pode ter de 13 a 15 bilhões de anos. Comparada ao calendário do cosmos, ela dura apenas alguns milésimos de segundos. É muito pouco. No entanto, a vida do espírito se estende para além do tempo dos homens. Neste ciclo de inícios e reinícios, cada existência é como uma página do grande livro da vida. Nada se perde, tudo evolui. Então, não se desespere quando se anuncia o momento da despedida de quem você ama. Será um até logo. O mundo nos ilude, porque nossos sentidos não alcançam senão um pequeno espectro da natureza. Mas o coração sabe, sente e, iluminado pelo conhecimento, não deixa de chorar a saudade, mas também não deixa de ver no corpo que se cala a porta da gaiola que se abre para que o espírito possa seguir viagem. Enquanto nos movimentamos na realidade física objetiva, é imperioso acumular na consciência os tesouros do amor e da sabedoria, os únicos que poderão nos ajudar quando chegar o momento e que servem sempre como um passaporte para dias mais felizes, seja nesta ou em qualquer outra estação.
O universo é o livro da vida no qual o Espírito escreve sua história.